Você já se perguntou por que coisas terríveis acontecem com pessoas que oram, jejuam e permanecem fiéis? Talvez você mesmo esteja passando por perdas, silêncios, provações que ninguém entende. Mas há um segredo no sofrimento de Jó que a maioria dos cristãos nunca percebeu. E quando você descobrir isso, sua fé vai mudar para sempre. Poucos têm acesso a essa revelação. Mas se você está vendo este vídeo, é porque o céu quer te mostrar algo. Há dores que não se explicam com palavras. E há feridas que só o céu entende. Talvez você conheça esse tipo de dor, aquela que vem sem aviso, mesmo quando tudo parecia estar em paz com Deus. Essa é a história de Jó. E se você prestar atenção, talvez perceba que essa também é a sua história. Jó era íntegro, não apenas em atitudes, mas em essência. Ele temia a Deus como quem teme o fogo sagrado, com reverência e amor. E mesmo assim, o sofrimento o encontrou. Como entender isso? Como é possível que um homem fiel, justo e devoto seja alvo de tamanha provação? É aqui que começa o mistério da fé. A dor não é sempre punição. Às vezes, é revelação. Uma revelação que arde, mas transforma. Há quem diga que a vida é justa para quem é bom. Mas o livro de Jó desmancha essa ilusão. Deus permitiu que a tempestade viesse sobre um servo fiel. E não foi por ausência de amor, mas por um propósito divino oculto. A justiça divina não se mede pelas bênçãos que recebemos, mas pela integridade que mantemos quando tudo nos é tirado. O sofrimento de Jó não foi castigo, foi cenário de um teste celestial. E talvez o seu também seja. Entre perdas e silêncios, Jó foi alvo de algo maior do que ele podia ver. Satanás o acusou diante do trono. Ele só te serve porque tem tudo. E Deus, confiando na fidelidade do seu servo, permitiu o teste. Essa não foi uma guerra entre o bem e o mal, foi um confronto sobre o valor da fé, e Jó estava no centro da batalha. Talvez você também já tenha sido colocado nesse campo de provas, quando a oração parece não ser ouvida, quando as promessas parecem longe, quando os dias são longos e a alma pesa. É nessa hora que o céu observa em silêncio, esperando a resposta do coração. Será que você ainda dobrará os joelhos mesmo sem entender? A história de Jó nos convida a reavaliar o que é fidelidade. Não é difícil louvar a Deus com a casa cheia e os filhos sorrindo. Mas e quando tudo se desfaz? E quando o luto entra pela porta? E quando as perguntas não têm resposta? A integridade verdadeira se revela no deserto. E Jó, mesmo em tormento, permaneceu de pé diante do julgamento divino. Essa narrativa ecoa por gerações, porque confronta uma crença comum, que o sofrimento é sinal de erro. Mas e se for sinal de eleição? E se, assim como Jó, você estiver sendo provado, não por sua fraqueza, mas por sua fidelidade? No livro de Jó, a dor tem propósito, e a paciência, quando firmada em fé, se transforma em bênção eterna. Mas essa história está só começando, porque antes que a restauração chegue, haverá perdas, silêncio e uma visita inesperada do mal. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Imagine um homem que tinha tudo, não apenas riquezas e posses, mas paz na alma. Esse homem era Jó. Vivendo na terra de Uz, cercado de bênçãos, ele era respeitado, admirado e, acima de tudo, íntegro diante de Deus. Mas seu maior tesouro não era visível, era sua devoção. Jó era pai de 10 filhos. Sua casa era cheia de riso, banquetes e celebrações.
7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e muitas servas. Mas mesmo com tudo isso, sua prioridade era o altar. Ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios por cada filho. Dizia: talvez tenham pecado em seu coração. Isso era temor genuíno. A prosperidade de Jó não o afastou da humildade. Ele não confiava em seus bens, nem se exaltava pela sua posição. Sua riqueza não o fez esquecer da origem de toda a bênção. Era grato, vigilante e zelava por sua casa como um sacerdote vigia o templo. Esse era o segredo que o tornava tão especial aos olhos do Altíssimo. Naquele tempo, a riqueza era muitas vezes vista como sinal de aprovação divina. Mas Jó não se apoiava nessa ideia. Ele entendia que a justiça divina não se baseia em posses, e sim em submissão. A prosperidade de Jó era reflexo de uma vida alinhada com o céu. Mas ele sabia, tudo poderia mudar de um dia para o outro. O livro de Jó nos mostra que é possível ser próspero sem perder a fé, que é possível ter muito e mesmo assim depender de Deus como quem nada tem. Jó não fazia orações por obrigação. Ele orava porque conhecia a fragilidade da alma humana e porque, acima de tudo, confiava em um Deus que vê o invisível. Há uma lição poderosa nesse trecho da história. Jó nos ensina que a verdadeira segurança espiritual não está nos muros que erguemos, mas nas vigílias que fazemos. Ele não esperava o erro acontecer para buscar perdão. Ele intercedia antes, vivia em constante diálogo com Deus, mesmo quando tudo estava bem. Talvez esse seja o segredo de sua força diante do dia mau. O homem que oferecia sacrifícios em tempo de paz estava sendo preparado para o sacrifício em tempo de guerra. Aquele que orava pelos filhos quando tudo era festa estava prestes a ver sua casa mergulhar em luto e escuridão. Mas nada disso o pegaria desprevenido espiritualmente, porque Jó já estava em vigilância, mesmo antes da tormenta. E essa tormenta começa com uma reunião nas alturas, onde uma voz ousa desafiar a fidelidade de Jó. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Há reuniões no céu que a terra desconhece. E há conversas espirituais que definem destinos sem que saibamos. Foi em uma dessas reuniões que Satanás apareceu diante de Deus. Não como um visitante casual, mas como um acusador. Seu olhar estava fixo em um nome: Jó. Deus, com orgulho sagrado, apresenta seu servo. Viste a Jó, homem íntegro, justo, que se desvia do mal. Mas Satanás, com astúcia venenosa, responde: acaso Jó teme a Deus de graça? É a pergunta que ecoa até hoje nos céus e nos corações. Será que nossa fé depende das bênçãos? Ou resiste mesmo nas perdas? Satanás não pediu permissão para destruir, ele pediu oportunidade para provar. E Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu, mas impôs um limite: não toque na vida dele. Aqui, aprendemos um princípio eterno. O mal pode ser autorizado a testar, mas nunca terá autoridade sobre a vida sem o consentimento do Criador. Tudo tem um limite, mesmo a provação. Esse momento marca uma virada invisível no mundo espiritual. Enquanto Jó seguia com sua rotina, sem saber, seu nome era pronunciado no tribunal do céu. E talvez o seu também tenha sido, pois há testes que não são apenas sobre nós, são sobre o que representamos na eternidade. Jó era um símbolo vivo de fidelidade, e por isso se tornou alvo de uma batalha que não era só dele. O diálogo entre Deus e Satanás revela que o sofrimento nem sempre é consequência de pecado. Às vezes, é consequência de integridade. Uma integridade que incomoda as trevas. Não há sofrimento sem permissão. E se a provação chega, é porque o céu confia que a fé suportará. O inimigo não pediu para destruir qualquer um. Ele pediu para tocar aquele que orava, que sacrificava, que era fiel. Isso revela que o alvo principal do inferno
é a fidelidade que resiste, mas o teste começaria, o ataque viria, e a próxima cena na vida de Jó seria uma sequência devastadora de perdas que nenhum coração espera suportar. Tudo aconteceu em um único dia. Um dia que começou como qualquer outro, mas terminou com os céus em silêncio e a terra em ruínas. As notícias vieram como ondas, uma após a outra, sem tempo para respirar. Jó, o homem mais próspero do Oriente, mergulhava agora no abismo da perda. Roubaram teus bois, mataram teus servos, fogo do céu consumiu tuas ovelhas, teus camelos foram levados, os pastores mortos e, por fim, a mais cruel de todas. Teus filhos e filhas morreram, todos de uma só vez. Não houve espaço para luto organizado, nem sequer houve tempo para compreender. O sofrimento veio como um vendaval, arrancando tudo que Jó amava. E mesmo assim, ele se ajoelha, rasga suas vestes, clama do pó: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É aqui que se revela a fé que não depende de posses, a adoração que não exige retorno, a confiança que não negocia com a dor. Jó não amaldiçoa, não murmura, não acusa, ele adora. Do meio do luto, do meio das cinzas, do meio do nada. A cena é insuportável aos olhos humanos. Imagine perder todos os filhos, todos os bens, todos os sonhos, e ainda conseguir olhar para o céu com reverência. Isso não é loucura. Isso é submissão ao propósito divino, mesmo quando o propósito ainda é um mistério. Aqui, Jó nos ensina algo que a prosperidade jamais poderia ensinar. A verdadeira adoração nasce no vale, não no topo. É quando tudo nos é tirado que descobrimos o que realmente nos sustenta. E Jó estava sustentado por algo que o próprio Satanás não conseguia entender. Uma fé inquebrável, forjada na eternidade. Mas o inimigo não se deu por vencido. Porque se as perdas não quebraram a fé de Jó, talvez a dor física, talvez o tormento no corpo, seja a próxima estratégia para tentar silenciar sua alma. Quando pensamos que não há mais o que perder, é aí que o corpo começa a gritar. Jó, já devastado pela dor da alma, agora é ferido na carne. Feridas do alto da cabeça até a planta dos pés. Feridas que coçam, sangram e cheiram a desespero. Ele se senta sobre cinzas, pega um caco de cerâmica e raspa sua própria pele. O homem que antes era admirado nas praças, agora se torna um espectro da dor. Até sua esposa, tomada pela desesperança, lhe diz: amaldiçoa teu Deus, e morre. Mas Jó, mesmo dilacerado, responde com fé: receberemos de Deus o bem e não o mal? Aqui está um homem que conhecia não apenas os caminhos da bênção, mas os mistérios da provação. Sua integridade resistia não apenas ao luto, mas também à humilhação, à dor constante e ao silêncio do céu. Então chegam seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E por 7 dias sentam-se em silêncio ao seu lado, tamanha era a aflição. Mas o silêncio se rompe e as palavras que vêm a seguir não curam, acusam. Eles insinuam que Jó está sofrendo porque pecou, transformam a dor dele num tribunal e fazem da teologia um chicote. Quantos de nós já sentimos isso? Na dor, alguns ao redor, em vez de consolar, julgam. Em vez de chorar conosco, questionam nossa fé. Mas Jó sabia, sua luta era espiritual, não moral, e sua integridade não precisava da aprovação dos homens. Mesmo sendo ferido em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual, Jó não nega a Deus, mas começa a clamar, não por alívio, mas por respostas. Ele não quer um milagre, ele quer um encontro, e esse desejo o levará a confrontar os céus cara a cara. Depois do silêncio vieram as palavras. Mas nem toda palavra cura. Elifaz fala primeiro, com um tom de sabedoria ancestral, sugerindo que quem sofre, colhe o que plantou.
Bildad vem em seguida, reforçando a ideia de que Deus é justo e que, portanto, Jó deve ter pecado. Zofar é o mais duro, acusa, corrige e julga, sem compaixão. Esses amigos representam bem o tipo de consolo que muitos recebem. Palavras que explicam a dor, mas não a aliviam. Argumentos que soam bíblicos, mas carecem de misericórdia. Eles fazem teologia com frieza, esquecendo que o sofrimento não precisa ser explicado, precisa ser acolhido. E Jó, já quebrado, precisa agora se defender de quem devia o abraçar. Ele responde, com lágrimas na voz e verdade no coração: até quando me afligireis e me esmagareis com palavras? Seu clamor não é de rebeldia, é de desespero. Ele não entende por que está sofrendo, mas sabe que não é por maldade ou pecado oculto. Esse é o momento em que Jó começa a buscar mais do que explicações. Ele quer justiça, quer presença, quer Deus. Então surge um desejo que muda tudo. Se eu pudesse falar com o Todo-Poderoso, se eu pudesse expor minha causa diante dele. Quantas vezes nós também queremos isso? Falar com Deus sem intermediários. Perguntar, chorar, clamar, entender o porquê. Jó nos representa nesse desejo de confronto sagrado, pois a alma que sofre não quer apenas consolo, quer revelação. Mesmo entre respostas duras, há um brilho. Jó mantém sua integridade. Ele não cede ao que os amigos querem ouvir. Não finge culpa para ser aceito. Ele permanece fiel à sua inocência e à esperança de que Deus responderá. E, de fato, o céu começa a se mover. Porque quando um homem clama com sinceridade, até a tempestade pode se tornar um púlpito de respostas. E então, o céu falou, mas não com suavidade. A resposta de Deus veio em meio a uma tempestade, com trovões e relâmpagos, como se a própria criação se curvasse para ouvir. Jó, o homem que ansiava por respostas, agora se encontra diante da voz. E essa voz não traz explicações, mas perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem pôs limites ao mar? Conheces os tesouros da neve? Deus não responde com lógica, mas com majestade. Ele revela que há um mistério no sofrimento que só pode ser compreendido por quem contempla a criação com humildade. Não foi um castigo, foi uma revelação. Jó, que desejava explicações, recebe algo maior: a visão do Criador. Deus não justifica a dor, ele exibe sua glória. E de repente tudo muda. Porque diante da grandeza divina, até a dor mais profunda se curva. Essa cena é uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Deus não está apenas repreendendo, está ensinando, está mostrando que há sabedoria no caos e propósito nas tempestades. Jó, diante dessa revelação, se cala. Não porque foi silenciado, mas porque foi tocado no espírito. É como se o próprio universo dissesse: nem tudo que te machuca é contra ti. Às vezes é para te moldar. Deus mostra que conhece os limites do mar, os caminhos da luz, os lares dos leões. E se ele conhece tudo isso, será que não saberia também o porquê do sofrimento de um homem justo? A resposta de Deus não é teológica, é poética. E nessa poesia, Jó compreende que suas perguntas eram pequenas demais para a vastidão do plano divino. O diálogo se torna rendição, e o homem que antes clamava por justiça, agora se prostra em adoração. Mas a história ainda não terminou, porque após a tempestade, vem o tempo da restauração. Jó ouviu a voz de Deus e caiu em si. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Com essa frase, ele revela o milagre mais profundo, a dor que se transforma em revelação. Não foi apenas um sofrimento, foi um encontro. E nesse encontro, Jó não exige explicações. Ele se arrepende no pó e na cinza. Mas de que se arrepende um homem inocente? Não de pecados escondidos,
mas de pensar que podia entender os caminhos de Deus. Jó se curva não porque foi culpado, mas porque reconhece sua limitação diante da sabedoria eterna. Ele não perdeu a fé, ele a aprofundou. E então, o inesperado acontece. Deus repreende os amigos de Jó. Elifaz, Bildade e Zofar são chamados à responsabilidade. Vocês não falaram o que é reto a meu respeito, como o meu servo Jó. Agora, os que acusaram precisam da intercessão daquele a quem acusaram. Jó ora por eles. Mesmo ferido, mesmo humilhado, ele intercede. Isso nos ensina que a verdadeira maturidade espiritual não está apenas em suportar a dor, mas em orar por quem nos feriu, mesmo sem justiça aparente. Jó perdoa, e logo depois Deus o restaura. Tudo lhe é devolvido, em dobro. Rebanhos, riquezas, filhos, filhas. Mas mais do que isso, Jó recebe um coração renovado, olhos que enxergam o invisível e uma fé refinada pelo fogo. A paciência, a perseverança e a integridade foram recompensadas. E o céu mostrou que a justiça divina sempre triunfa, mesmo que demore. A história de Jó termina com alegria, mas não é uma alegria rasa. É uma alegria cheia de cicatrizes, marcada por luto, mas sustentada por esperança. Ele viu o rosto da dor e também o rosto de Deus. E isso ninguém podia tirar. Mas o que aprendemos com tudo isso? A resposta está no coração do livro de Jó. E é justamente sobre isso que falaremos agora. O livro de Jó não é apenas uma narrativa de dor. É um retrato da alma humana diante do invisível. É o sussurro do céu em meio ao silêncio do luto. E mais do que isso, é uma escola espiritual, onde aprendemos que a fé não é uma fuga do sofrimento, mas uma resposta sagrada a ele. Cada capítulo carrega lições eternas para quem busca entender o mistério da dor com os olhos da eternidade. Primeira lição: a fé que agrada a Deus não se mede pelas bênçãos recebidas, mas pela fidelidade mantida no deserto. Jó nos ensina que o verdadeiro louvor brota do coração ferido que ainda escolhe confiar. Sua vida foi arrancada, seus filhos levados, seu corpo ferido, mas sua alma permaneceu inclinada diante do trono. Essa fé, que permanece mesmo sem explicações, é o que Deus chama de integridade, e é rara, por isso preciosa. Segunda lição: os planos de Deus são maiores do que nossa lógica pode alcançar. Há coisas que Ele permite não para nos destruir, mas para nos revelar. Nem toda dor é juízo. Algumas são convites para um encontro mais profundo. Jó não entendeu tudo, mas ao final viu a glória, e isso vale mais do que qualquer resposta. Terceira lição: o sofrimento pode ser terreno fértil para a maturidade espiritual. Enquanto Satanás queria provar que Jó servia por interesse, Deus revelou um homem que servia por amor. A provação não desmascarou Jó, ela o revelou. E é isso que a dor faz com os que têm o coração voltado para Deus. Mostra quem realmente somos diante do silêncio e do caos. Quarta lição: o caráter de Deus é imensuravelmente justo e infinitamente sábio. Mesmo quando o céu se cala, Ele está operando. Mesmo quando o luto chega, Ele está perto. E mesmo quando tudo parece sem sentido, Ele continua sendo Deus, soberano, santo, presente. Quinta lição: o verdadeiro arrependimento nasce do reconhecimento de nossa pequenez diante da glória divina. Jó não se arrepende por pecados escondidos, mas por pensar que podia entender o infinito. E isso nos ensina que a sabedoria não está em saber tudo, mas em se curvar diante de quem sabe. Sexta lição: o perdão é o último degrau antes da restauração. Jó orou por aqueles que o feriram com palavras, e nesse ato se libertou da mágoa e abriu as portas da sua nova história. A cura da alma não depende apenas da fé, mas também da capacidade de perdoar. Sétima e última lição: a redenção após o sofrimento.
Não apenas a redenção material que Jó experimentou, com filhos, bens e honra redobrada, mas uma redenção espiritual, onde o homem vê a Deus e é transformado por esse encontro. A dor, então, deixa de ser um fardo e passa a ser um altar. Essas são as lições de Jó, não para serem apenas lidas, mas vividas. Porque todo cristão, cedo ou tarde, se verá diante do pó, da perda e da pergunta por quê? E é ali, naquele lugar de lágrimas e fé, que o céu costuma responder com mais do que palavras. Responde com presença. Se a história de Jó tocou o seu coração, então faça como ele. Não desista no meio da dor. Mesmo sem entender, continue fiel. Ore, mesmo quando tudo parecer perdido. Perdoe, mesmo quando te ferirem, porque Deus ainda escreve histórias de redenção. Agora me diga, o que você aprendeu com Jó, que pode mudar a sua vida hoje? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos muito mais verdades espirituais para revelar. E o próximo vídeo pode ser exatamente a resposta que você está esperando. Se você suportou provações como Jó, talvez Deus esteja ativando em você algo ainda mais raro, o dom do discernimento. No próximo vídeo, descubra os 6 sinais de que essa unção já foi liberada sobre sua vida.